Vamos agora ouvir Pablo Beira, não é? Que é o diretor do Instituto Jones dos Santos Neves do Governo do Espírito Santo. Pablo, tenha bondade. Tudo bom, João? Bom dia, boa tarde a todas e todos. Cumprimentar aí nosso amigo professor André Portela, ao qual a gente estende aí todos os cumprimentos para a equipe da FGV Clear, especialmente aí a Lara, a Gabriela, a Alicia, e também cumprimentar aí o Ducan, a Gabriela, o Ian, nosso amigo João Mário França também, todos que estão integrando aí a mesa e todos que estão acompanhando o nosso diálogo aí, bem profícuo, né, nessa manhã e nessa tarde também, né. Eu vou compartilhar aqui minha tela e dizer da importância, né, desse trabalho no âmbito aí do CLIA e também o Global Evaluation Initiative, entre outros também parceiros que estão fomentando, né, a cultura do monitoramento e avaliação de políticas públicas, né, no mundo, no Brasil e no mundo, né. Então, a gente vai trazer aqui um pouco da experiência do Estado do Espírito Santo, que a gente coloca aqui alguns indicadores que a gente vai apresentar. A gente pode entender que o Estado do Espírito Santo, no atual momento que o Brasil vive, né, os maus exemplos do nosso governo federal, né, e infelizmente aí entristece muitos brasileiros, né, sobretudo quando são projetados aí para o mundo, né. A gente tem um Brasil que dá certo, e o Estado do Espírito Santo faz parte desse Brasil, onde os brasileiros não desistem, né, do desenvolvimento do nosso país a partir de evidências empíricas, uma gestão equilibrada e responsável com todos os brasileiros. E no lado desse Brasil que dá certo, a gente tem casos como o Ceará, bem destacado aí pelo professor João Mário, também o Estado do Espírito Santo, que a gente considera aí um estado luz para o Brasil. O Espírito Santo, para quem não conhece aí, fica aqui na região sudeste do Brasil, próximo do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, e se situa no litoral, né? É um estado aí com um pouco mais de 4 milhões de habitantes. O Espírito Santo vem ganhando notoriedade nacional. Aqui eu trago uma fala de um especialista, né? Uma pessoa com grande influência no Brasil, que é o Luiz Gustavo Medina, o Teco Medina, né? Que ele, um recente evento que ele participou, ele disse o seguinte, ó, que o Brasil resolveu ser menos Espírito Santo e mais Rio de Janeiro. O Espírito Santo, para algumas coisas, está tão à frente dos outros estados que é uma pena que a gente continue achando que o improviso brasileiro carioca, né, no Rio de Janeiro, dá certo. Então, hoje, a política pública, no século XXI, a gente não tem espaço para improviso, né? A gente sabe da dificuldade das finanças públicas, manter o Estado, os estados, os países aí equilibrados, as dificuldades também em torno da sustentabilidade, né? E hoje, a gente vivendo a era da informação, a era da tecnologia, a gente deve fomentar essas experiências de gestão eficiente e eficaz no campo das políticas públicas. E aí a gente tem a necessidade de ter líderes, né, estadistas, responsáveis, sobretudo nesses momentos que a gente vive, período da pandemia, né, onde é necessário muita resiliência e também um trabalho para transformar a realidade de estados brasileiros e de países de maneira geral. Aqui está uma fala do nosso governador, Renato Casagrande, que é uma pessoa que dá total apoio à gestão pública com base em evidências científicas, né? E eu vou trazer alguns exemplos trabalhados aqui no âmbito do Estado do Espírito Santo, que se aprimorou com uma parceria que a gente realizou aí no âmbito da FGV Clear, né? Que foi o desenvolvimento do nosso sistema de monitoramento e avaliação de políticas públicas, o CIMAP. Então, aqui está uma fala do governador, né, que ele diz o seguinte: sigamos com foco em entregar um Estado mais justo, mais competitivo, mais sustentável e mais inovador do que recebemos.
Então, essa condição diferenciada do Espírito Santo ocorre por conta de uma situação nossa de equilíbrio de contas públicas, um compromisso aí ao longo dos últimos governos de manter esse equilíbrio das contas públicas, os governos estadual, né? Uma gestão pública orientada por planos e ações estruturadas, com foco em resultados sociais, econômicos e ambientais. E também todo esse trabalho, como a Gabriela destacou, a relevância da transparência desses dados, dessas informações, para auxiliar a comunicação com a sociedade e reforçar o controle, a integridade sobre a máquina pública, né? Então, a gente tem aí uma premissa, o Estado do Espírito Santo, inclusive, é o estado mais transparente do Brasil, de acordo com o ranking da Controladoria Geral da União, a CGU. Foi retomada essa situação aí do estado mais transparente a partir de 2019, né, a atualização desse ranking. E também a cientificidade, inovação e gestão tecnológica que são relevantes para esse trabalho. Então, alguns indicadores, né, que são monitorados aqui também no âmbito do Sistema de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, aqui o CIMAP, que é coordenado pelo Instituto Jones, que é uma instituição de pesquisa, né, aqui do Estado do Espírito Santo, semelhante aí ao IBGE, né, em nível nacional. E a gente tem ali, ó, um indicador da Secretaria do Tesouro Nacional, né, que permite falar que o Espírito Santo é um estado-luz no equilíbrio das contas públicas. A gente tem um indicador de capacidade de pagamento, né, que possibilita ver a saúde das contas públicas dos entes subnacionais. O Espírito Santo apresenta a maior nota desde 2012 e desde 2014 apresenta nota A nesse ranking da Secretaria do Tesouro Nacional. 2018, 2019, 2020 e agora recentemente o Espírito Santo reafirmou essa situação de equilíbrio das contas públicas também com nota A em 2021. Mesmo na pandemia, o Espírito Santo continua dando exemplo para o Brasil. Esse equilíbrio das contas públicas é possível a partir de um trabalho sério da gestão pública estadual orientada por planos e ações estruturais. Trago aqui um plano que foi desenvolvido, o Instituto Jones participou ativamente na elaboração desse plano, que é um plano de Estado. É o Plano de Desenvolvimento Espírito Santo 2030, que dialoga fortemente aí com os objetivos do desenvolvimento sustentável. E a gente tem como visão chegar em 2030 o Espírito Santo como estado inovador, dinâmico, sustentável. Aí tem toda uma série de indicadores e esses planos, o próprio governador, ele utiliza em todas as elaborações e aprimoramentos de políticas públicas. Planos como Espírito Santo 2030, o planejamento estratégico do governo do estado 2019-2022, alinhados com planos internacionais como o próprio aí, né, os objetivos do desenvolvimento sustentável. E com base nesses planos, o Espírito Santo vem fazendo a diferença. Como, por exemplo, o Espírito Santo foi o primeiro estado do Brasil, primeiro e único, né, até então, a criar um fundo soberano, por meio da Lei 914 de 2019. É um fundo que segue os exemplos aí da Noruega e de Singapura, que poupa recursos do petróleo para as futuras gerações, futuros investimentos aqui no estado do Espírito Santo. Isso daí é destaque, inclusive, na mídia nacional. A gente tem especialistas aí, como a Miriam Leitão, que destacam esse compromisso do estado do Espírito Santo num desenvolvimento sustentável. E aí todo esse trabalho é orientado com base em estudos, né, que acompanham aí estudos e pesquisas que dialogam com a gramática e metodologia do monitoramento e avaliação de políticas públicas. Então, a gente consegue monitorar resultados sociais, econômicos, ambientais de diversas políticas públicas aqui no estado. Aqui um exemplo que foi produzido aí no âmbito do CIMAP, né? A nossa amiga Gabriela Lacerda era a nossa diretora aqui do Instituto Jones, né, Gabi? E acompanhou de perto esse desenvolvimento, essas análises, onde a gente analisa desde as políticas de combate à pobreza, educação, saúde, sistema prisional, isso está disponível no site do Instituto. Pelo tempo, a gente não pode detalhar muito, né? Mas, basicamente, essa avaliação executiva aqui, eu coordenei esse trabalho, a gente contou com um trabalho aqui, a pesquisa de estudiosos aqui do Instituto Jones e também a parceria
com a academia e as próprias secretarias fins, Secretaria de Justiça, para analisar, avaliar, né, a questão da proporção preso e vagas aqui no Estado. Esse trabalho contribuiu, inclusive, na fase de transição para o desenvolvimento de políticas públicas de reintegração do preso e do egresso. Avaliações executivas também que possibilitam o desenvolvimento de análises e avaliações de impacto. E aí eu trago aqui o início, aí, né, uma avaliação executiva que se desdobrou, né, numa avaliação de impacto, que foi a análise dos dados de segurança pública aqui do Estado do Espírito Santo. O Espírito Santo configurava entre os estados mais violentos do país no ano de 2009, com a taxa de homicídios de 58 homicídios por 100 mil habitantes. Com o trabalho aí de políticas públicas, como essa daqui, ó, o Programa Estado Presente, que é uma política na área de segurança pública que convergem ações aí de proteção policial e prevenção ao crime, o Espírito Santo reduziu consideravelmente seus indicadores de violência. Aqui é um estudo que foi coordenado pelo professor Daniel Cerqueira, nosso diretor-presidente, que saúda todos aí que estão acompanhando, uma saudação especial aí para o conterrâneo dele, professor André Portela. Esse estudo coordenado pelo professor Daniel Cerqueira, ele identificou que, por conta de políticas como Estado Presente, a gente alcançou uma redução de 10,2% no número de homicídios no Estado do Espírito Santo. E ele fez uma avaliação de impacto, está disponível também esse estudo no site do IPEA, no site do Instituto também, né, que comprovou aí a eficiência e eficácia do programa Estado Presente. Os resultados dessa pesquisa, que utilizou um método de controle sintético, né, indicam que, se não fosse a política adotada aqui no Espírito Santo, em 2011, 2014, né, o número de homicídios aumentaria em 29% nesse período. O programa Estado Presente ele foi descontinuado em 2015, né, e agora retomou, né, em 2019 e possibilitou o Estado do Espírito Santo se tornar referência tanto para o governo federal, que convidou o Estado do Espírito Santo lá no Ministério da Justiça a apresentar essa experiência do programa Estado Presente. Aqui está o nosso secretário de Planejamento e coordenador do programa Estado Presente, e destacando os resultados. Ó. Em 2019, com a retomada do programa Estado Presente, a gente chegou no menor número de homicídios registrados na série histórica aqui do Espírito Santo. Ó. 2009 foi o pior ano, né? Depois veio caindo. Teve um período aqui que a gente teve uma crise na área de segurança pública em 2017, mas voltou a cair, chegando a esse menor patamar em 2019. Em 2020 aumentou um pouco, os efeitos aí, né, da pandemia também, que eu quero comentar agora especificamente sobre a questão da pandemia. Dá para detalhar um pouco mais esses dados, mas eu não quero avançar aí no tempo. Tem outros exemplos que a gente poderia comentar de avaliação executiva que depois se desdobrou numa avaliação de impacto. Então, isso a gente vem desenvolvendo aqui cotidianamente, esses trabalhos que auxiliam a elaboração e o aprimoramento de políticas públicas e fomentar essa cultura do monitoramento e avaliação. Foi muito importante o CLEAR, logo no início, com os cursos que foram ministrados, né? Essa convocatória, Gabriela, é excelente para difundir e fortalecer essa cultura do monitoramento e avaliação no Brasil e no mundo. Aqui, a questão da transparência que eu comentei, é o penúltimo ponto que eu vou falar. O Espírito Santo é referência e transparência para o Brasil, né? É o estado mais transparente do Brasil, foi retomado aí esse resultado em 2020, e todo esse trabalho da avaliação, do monitoramento, tem a transparência, é tudo divulgado, dialogado com os gestores, né? E essa orientação é a orientação do nosso governador, Renato Casagrande, que tem como sua premissa aí a questão da transparência também. Aqui, já puxando para o nosso segundo ponto que eu quero destacar, a questão da pandemia. O Espírito Santo realizou um trabalho diferenciado na pandemia. Se destacou em ranking aí, ó, de organizações como a Transparência Internacional. O Espírito Santo ficou em primeiro lugar, nota máxima, né, 100 pontos, no ranking da Transparência Internacional das compras emergenciais da pandemia. Depois eu vou deixar essa apresentação, vocês podem consultar o próprio site aqui e comprovar isso, tá?
Também organizações de transparência, as estatísticas da Covid, o Espírito Santo, primeiro lugar, único estado com nota máxima, de acordo com a OKBR, né? Então, são resultados aí que comprovam essa transparência. Isso daqui coroa, né? Traz aí uma certificação de que a gente está no caminho certo, né? Claro que tem pontos para a gente aprimorar, como o meu amigo João Mário destacou, né? Sempre tem como a gente aprimorar nesse trabalho contínuo aí da máquina pública, né? Da administração pública. E aí a gente conseguiu chegar nesse nível dos trabalhos de monitoramento e avaliação por conta da criação, né? E o desenvolvimento do sistema de monitoramento e avaliação de políticas públicas, o CIMAP, que foi criado pela Lei 10.744, tem uma estrutura que possibilita definir quais são as políticas que vão ser monitoradas e avaliadas de acordo com as secretarias, que também dialogam com os beneficiários. A gente traz para a construção, monitoramento aí, e avaliação esse olhar dos beneficiários. Tem políticas que a gente está monitorando e avaliando agora que tem essa premissa bem forte. O Instituto Jones está aqui, ó, Instituto Jones de Santos Neves, integra o núcleo de monitoramento e avaliação no nível tático, lembrando que no nível estratégico o próprio governador acompanha essas definições, e o Centro de Monitoramento e Avaliação, que engloba toda a estrutura do governo do Estado. Aqui está a linha do tempo, né? O Espírito Santo já tem uma tradição desde 2010, algumas experiências de monitoramento e avaliação, o Sistema de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, em 2017, e cada ano a gente tem uma lei, um decreto, na verdade, ó, que estabelece as políticas que estão sendo monitoradas e avaliadas. Aqui estão algumas dessas políticas, podem ver aí, ó, desenvolvimento social, educação, meio ambiente, saúde, direitos humanos, segurança, cultura, entre outras áreas que são monitoradas e avaliadas. E o grande diferencial é essa parceria, essa rede de parceiros, né? A FGV, CLIER, né? O INSPE, a gente vem expandindo essa parceria com o Tribunal de Contas do Estado, a Universidade Federal, a Escola de Serviço Público, a nossa Fundação de Pesquisa, e tudo isso que eu comentei aqui agora está no site do Instituto, vou deixar o link ali para quem quiser consultar, e nos colocamos à disposição. E aí, para finalizar a minha fala, com base nessa cientificidade, inovação e gestão tecnológica, o Estado do Espírito Santo conseguiu superar os piores momentos da pandemia em 2019, a pandemia da Covid-19, né? O governador, logo no início da pandemia aqui no Estado, em 2020, né, convocou toda a estrutura de governo e o Instituto Jones, no âmbito do CIMAP, foi convocado para participar e produzir informação para auxiliar o planejamento e a tomada de decisão em relação às ações de mitigação e controle da pandemia. A gente desenvolveu esse painel, né, a importância aí da gestão tecnológica, as informações, a transparência, comunicando com a população. Desenvolvemos também aí um mapa e uma matriz de risco, desenvolvemos uma metodologia própria, foi o primeiro estado a ter esse mapa e a matriz. A população segue isso daqui semanalmente atualizado até hoje em dia, né? Que a gente está com um controle maior da pandemia, e isso contribuiu, essa questão dessa avaliação executiva, inclusive para comunicar e conscientizar a população dos riscos da pandemia. Isso é muito elogiado, esse trabalho que foi desenvolvido e reconhecido nacionalmente. Teve o envolvimento direto do nosso governador, Renato Casagrande, envolvendo aí Corpo de Bombeiros. Daqui é uma reunião no período mais crítico que a gente teve da pandemia, aqui lá no mês de março e abril de 2020. A gente estava lá participando, buscando soluções para a tomada de decisão rápida, né? Planejamento, a gente estava ali com a pandemia, ninguém esperava uma pandemia nessa proporção. E a gente conseguiu desenvolver estratégias, eu vou citar aqui algumas delas, ó, uma gestão de risco que envolveu planejamento e tomada de decisão com base em evidências científicas. No Brasil, a gente teve aí dois grupos muito fortes, né? Os negacionistas e os alarmistas, né? E o Espírito Santo tomou a via do meio, a via da cientificidade, tomada de decisão e planejamento com base em evidências científicas.
E a gente teve aí o mapa e a matriz de risco, outra estratégia importante, uma expansão dos leitos de UTI para tratamento COVID, que possibilitou o Espírito Santo enfrentar 3 picos da pandemia sem colapsar o sistema de saúde, fornecendo atendimento digno para a população, todos esses indicadores sendo acompanhados por esse grupo, a testagem em massa da população superior à média nacional. Nos momentos de expansão da pandemia, foram adotadas medidas de mitigação para aumentar o distanciamento social. Destaque o Espírito Santo aí também, né, entre os estados na vacinação da Covid. Somos o 4º estado que mais vacina a população aqui no Brasil e também mantendo diálogo transparente e permanente com os entes federados, poderes, instituições e a população. Toda semana o governador dialoga com a população. Nós participamos de uma reunião semanal até hoje, desde o início da pandemia, para fornecer essas informações e auxiliar o planejamento e a tomada de decisão. Aqui está um dado, ó, a questão dos leitos. O Espírito Santo é o estado que tem a maior taxa de leitos por habitantes, leitos de UTI Covid. É um legado que vai ficar da pandemia, né? A importância desse equilíbrio, prudência, responsabilidade, transparência, atrelado à tecnologia e cientificidade. Isso sem falar de avaliações executivas que a gente realizou aqui no Instituto, no âmbito do CIMAP e do NIE também, calculando aí o número de vidas preservadas com as ações realizadas aqui para mitigar os efeitos da pandemia. E mais recentemente aí, agora em setembro, nós fizemos aí uma análise do número de vidas preservadas com a vacinação. 2.000 vidas preservadas aqui no estado do Espírito Santo até julho, com o advento da vacinação. Poderia ter sido maior se o Brasil não se sujeitasse aí o governo federal a ficar defendendo uma ótica negacionista, né? O Brasil acabou iniciando o processo de vacinação de forma tardia, né? Por conta da postura do nosso presidente, que até hoje não se vacinou e ainda fica defendendo esse ponto de vista negacionista que envergonha muitos brasileiros para o mundo. Então, finalizo aqui minha fala dizendo que as avaliações executivas, avaliações de impacto, a cultura do monitoramento e avaliação na gestão pública, as evidências empíricas contribuem para a gente desenvolver políticas públicas mais eficientes e eficazes. O Espírito Santo é um exemplo disso. E a gente pode dizer, com base nessas evidências, que o Espírito Santo é hoje um estado luz para o Brasil. E, para finalizar, a gente se coloca à disposição, em nome aí do nosso diretor-presidente, a receber e dialogar aí virtualmente, presencialmente também, com os nossos parceiros aí da rede, para estar aprendendo e tendo um intercâmbio dessas experiências contínuas. O João Mário, a gente já realizou várias reuniões, já visitamos o IPES já esteve aqui no Instituto, e essa troca é muito positiva. Quem estiver aqui presencialmente, tiver a oportunidade de vir aqui presencialmente no Espírito Santo, a gente garante aí para vocês conhecerem a nossa famosa muqueca capixaba, né, que é o nosso prato típico aí, que destaca ainda mais o nosso estado no Brasil com uma culinária bem peculiar aí, a nossa muqueca. É isso, obrigado aí pelo convite e nos colocamos à disposição.